Grécia dos grandes filósofos, Aristóteles já dizia: a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. Uma música nasce da emoção de um compositor como Bach, da dedicação dos músicos e da paixão de profissionais que não estão aqui, mas se fazem representar pelos instrumentos. O Globo Universidade de hoje vai mostrar como se forma um luthier, um construtor de instrumentos musicais. Eu vou visitar o primeiro curso de graduação em luteria do Brasil, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E você vai ver como a ciência, aliada à tradição, pode ser a melhor amiga da arte. A forma do som. Você vai ver como o desenho é importante para construir e até inventar um instrumento musical. O peso do som. Qual a melhor madeira para fabricar uma guitarra? Veja o que esse professor descobriu. A magia do som. Assistindo a um filme, ele escolheu sua carreira e transformou um sonho em realidade. No ar, o Globo Universidade. Suaves melodias embalam o surgimento de uma nova carreira acadêmica no Brasil. A Universidade Federal do Paraná orgulha-se de ter o primeiro e até agora único curso de tecnologia em luteria do país. Os alunos vão entrar com diplomas no mercado ocupado quase exclusivamente por artesãos tradicionais. Mas com uma vantagem: eles vão sair daqui com uma ampla bagagem teórica. O curso avança nos princípios da química e da acústica e ainda ensina a história da música e dos instrumentos. A dinâmica e a tonalidade. A palavra luteria vem de luth, que em francês significa alaúde, um instrumento de cordas bem antigo. Então, embora hoje alguns generalizem e tratem luteria como o ofício de construir qualquer instrumento de madeira, são os instrumentos de cordas, como os tradicionais violoncelos, os violões e até as modernas guitarras, os fiéis representantes dessa arte, que por sua vez virou objeto de estudo de uma universidade brasileira pelas mãos do professor Aloysio Schmidt, um dos fundadores e o coordenador do curso. Professor, é uma iniciativa pioneira. Por que trazer então essa tradição dos ateliês para a carreira acadêmica, para dentro de uma universidade? O assunto luteria é fascinante, é um assunto que encontrou na universidade uma receptividade muito grande. A gente com a luteria enxerga uma chance concreta de estabelecer uma carreira, uma coisa nova e dar uma perspectiva completamente inovadora, original para os jovens que estão saindo da escola. Uma forma de associar talento e academia. Sim, certamente, com as vantagens que a academia tem. Por exemplo, um apoio em disciplinas teóricas, um apoio de pesquisa. E hoje existe um contexto no Brasil que favoreça o mercado desses futuros formandos? Certamente. A gente fala, por exemplo, na obrigatoriedade de música no ensino fundamental a partir de 2012. Mas tem um outro fator muito importante que é a ascensão do poder aquisitivo da população. Depois que você está de barriga cheia, com uma casa decente, com a saúde cuidada, começa a aparecer um excedente para diversão, para lazer. E música, instrumento musical, é algo assim que aparece muito rápido, né, na lista de desejos do brasileiro. É preciso ter boa mão para entrar nesse mercado com o pé direito. E isso os alunos exercitam à beça durante o curso. Enquanto desenvolvem as técnicas nas aulas práticas, eles procuram se encaixar no modelo de um bom luthier. O primeiro corte na madeira de um luthier é um trabalho de marcenaria. Mas conforme o instrumento vai ganhando forma, o marceneiro dá lugar a um escultor.
E para a qualidade dessa obra artesanal, a escolha da matéria-prima faz toda a diferença. Essa é uma das primeiras lições que o professor Rodrigo Mateus dá para os alunos aqui no curso. Professor, aqui vocês estão usando uma madeira que é embuia, que não é muito comum na construção de instrumentos. Por que usá-la aqui no curso? Olha, existem muitas madeiras tradicionais e nem todas são brasileiras. E a embuia é uma madeira nacional, muito comum na região sul, e tem um preço acessível, é fácil de encontrar e tem muitas características boas, densidade intermediária, então para o aprendizado é excelente. A madeira vai depender do tipo de instrumento que se está construindo, ou seja, um violino vai demandar madeiras diferentes de um violão? O violino ele tem um vínculo na história muito grande, então as madeiras de violino só são aceitas as tradicionais. Para violão a gente pode dar uma variada de vez em quando, mas o tampo vai sempre manter na mesma madeira. Professor, as técnicas na construção de instrumentos, elas mudam ao longo do tempo? Já mudaram muito até hoje? Tendem a mudar? Olha, mudaram muito em virtude da tecnologia, né? Então, há 200 anos atrás, a gente não tinha serra elétrica, né, furadeira, tudo era feito manual, de uma maneira bem mais artesanal. Conforme foi mudando, o artesanal se manteve, mas a usinagem começou a ser feita com máquina elétrica. Então, essa tecnologia ajudou, né? Mas os métodos de construção praticamente continuam os mesmos. São muitos os detalhes nas diversas etapas de construção de um instrumento. Daqui a pouco você vai acompanhar o trabalho minucioso desses aprendizes na universidade. Eu acho que a faculdade de luteria me prepara para o mercado de trabalho, porque além de te ensinar a técnica, né, a prática, ela também visa também o ensino da teoria, né, em cima da luteria, a acústica, a história, e isso te dá são ferramentas, né, que favorecem você no mercado de trabalho. Meu nome é Sérgio Tavares, eu sou professor de desenho técnico no curso de Tecnologia em Luteria da Universidade Federal do Paraná. O aluno de desenho técnico no curso de luteria, ele deve saber os fundamentos geométricos para a construção dos instrumentos musicais que ele vai fabricar na oficina posteriormente. O luthier tem que, primeiramente, saber ler e interpretar os desenhos. A maior parte dos seus serviços vai ser construir instrumentos a partir de modelos já concebidos. Uma outra utilidade importante é o conserto dos instrumentos a partir de desenhos antigos também, quando você pode ter um instrumento avariado e a partir do desenho fazer o conserto adequado. E num terceiro momento, esse luthier pode desenvolver novos instrumentos, bolar novos instrumentos e para isso ele vai precisar fazer o desenho desse instrumento, fazer o projeto desse instrumento. Isso é o molde do instrumento. É aqui que o luthier quer chegar para poder construir o seu violão. Só que o perfil do violão é desconhecido em termos geométricos, da forma como a gente está representando. Se ele puder representar desse jeito, ele vai ganhar em tempo, qualidade e acabamento do seu instrumento. E isso é facilmente obtido por cruzamento de informações geométricas dos arcos. A forma do desenho ela é determinante na qualidade acústica do instrumento. Se o aluno consegue dominar o processo, o fundamento geométrico para a obtenção dessa forma, ele vai entender posteriormente o que alterar para que essa forma gere uma qualidade melhor de som do instrumento. Da forma ao resultado, a produção de um instrumento pode levar uns 6 meses. Vai depender do tipo, da qualidade do produto e do grau de detalhamento do luthier. Aqui no curso de Tecnologia em Luteria da Universidade Federal do Paraná, os alunos dão os primeiros passos na busca pela perfeição. Eles aprendem a construir todas as partes do instrumento. Então aqui a gente já vê o que vai virar o braço de um violão e aqui mais à frente, a lateral. Guilherme, como é que você faz essa lateral? O processo é bem simples, a gente parte da madeira bruta e com esse molde a gente passa a entortar ela com o ferro quente, né? Quente,
Ela precisa estar molhada. Precisa, a gente dá uma borrifada de água para o vapor ajudar a entortar, na verdade. E se por um lado existe o cuidado com a estética, por outro, a forma tem tudo a ver com a qualidade musical. É o caso do leque do violão, né, Dirceu? Essa parte aqui que você está construindo. Ele serve, além de reforçar o tampo, ele ainda serve, ele influencia na equalização do instrumento. Então você precisa fazer com muito carinho aqui para que o outro artista que vai usar esse instrumento também faça um bom trabalho. Exatamente, tem que ter muito capricho aqui, por causa que se der um errinho o som já não vai ficar legal. E cada instrumento tem a sua especificidade. Quem precisa dominar todas elas para ser o grande mestre em sala de aula é o professor Juarez Bergman. Professor, quais são as técnicas mais importantes que os alunos precisam aprender a desenvolver aqui nas aulas práticas? Bom, aí depende do instrumento que eles estão construindo. No caso de violinos e dos violões, como vocês veem aqui, são mais o manuseio e a perfeição com as medidas, os entalhes, a fineza dos entalhes, a fineza dos acabamentos. Já nos instrumentos elétricos, são o manuseio das ferramentas, mais ferramentas elétricas, que é o caso da tupia, é o caso do acabamento com uma lixadeira. E o que vai contar mais para que eles sejam bons luthiers? É a dedicação ou é o talento? É um misto. Eu acho que a dedicação é sempre em primeiro lugar. O talento vai separar lá na frente, mas eu acho que no princípio é a dedicação mesmo. E alguns alunos aqui misturam talentos. O talento de produzir com o talento de tocar o instrumento. Daniel, por exemplo, é músico. Qual foi a paixão que veio primeiro, Daniel? A primeira paixão com certeza foi a música. Eu já fazia faculdade de música quando eu tomei o conhecimento que abri o curso de luteria e resolvi me inscrever e estou aqui agora. Esse violão vocês construíram aqui no curso. Você pode tocar ele um pouquinho para mim? Posso. E chega uma hora que o instrumento construído vai precisar ser restaurado. Essa outra etapa de aprendizagem é o que você vai ver já já. O que eu mais gosto do curso de luteria é do detalhe, a parte minuciosa do trabalho. Aqui eu tenho o meu violino em processo de construção. Gosto bastante desses detalhes dos filetes, das hebes. Por mais que a gente siga na construção de cada instrumento padrões de medida, sempre nos detalhes, no refinamento, a parte final do instrumento acaba tendo bastante característica da pessoa que construiu. Com o passar do tempo, a gente vai apurando a nossa visão. Não só a parte funcional, como a parte estética acaba ficando cada vez melhor. Meu nome é Thiago Corrêa de Freitas, sou professor do curso superior de Tecnologia em Construção de Instrumentos Musicais, Luteria, da Universidade Federal do Paraná. Eu pesquiso atualmente a diferença de timbres em guitarras elétricas devido ao uso de diferentes madeiras na construção do corpo. O projeto consiste na construção de 9 corpos de guitarra idênticos com 9 tipos de madeiras diferentes. O braço, onde o músico digita as notas, e o captador, que vai produzir o som final da guitarra, foram mantidos os mesmos por questões de reprodutibilidade das nossas medidas. Esses são os 9 corpos que foram construídos para a nossa pesquisa. Aqui, um dispositivo que também nós construímos para garantir que as palhetadas são dadas sempre com a mesma intensidade, e eu preciso gravar este som. Repetindo esse processo para os outros 8 corpos restantes e para diferentes cordas, eu obtenho sons que eu vou analisar e assim vou obter os meus resultados. A partir da análise desses gráficos, nós não encontramos diferenças no som resultante para cada uma dessas 9 guitarras, ou seja, a nossa pesquisa comprova o contrário do que o senso comum diz. No nosso caso, as 9 madeiras diferentes produziram sons idênticos. Essa pesquisa é relevante sob vários aspectos. Do ponto de vista acadêmico, é uma pesquisa inédita, que explora um campo pouco estudado ainda no Brasil, que é a acústica de instrumentos
musicais. Levou à produção de resultados bastante interessantes, que podem ser usados inclusive com finalidade didática. Do ponto de vista do mercado, ele permite ao luthier explorar outros tipos de madeiras, objetivando obter uma beleza ou um peso menor, por exemplo, para a guitarra, e não ficar preso a questões de sonoridade. As mesmas técnicas que os alunos usaram para a construção dos instrumentos, eles precisam dominar também para a restauração. Essa é uma atividade extremamente importante no trabalho do luthier e requer muita atenção ao detalhe, até conseguir, por exemplo, transformar esse baixo totalmente descaracterizado no que ele já foi lá nos anos 60. E professor, quais são os conhecimentos básicos necessários a um bom restaurador? Bom, inicialmente é necessário conhecer bem como o instrumento foi feito, principalmente o acabamento, que é o mais difícil de ser feito, porque os anos foram passando, as técnicas foram se modernizando e hoje em dia se perdeu muito dessa informação, de como era feito. E aqui na aula os alunos estão trabalhando com técnicas mais artesanais, mas hoje já existem técnicas mais modernas que auxiliam o trabalho do restaurador, né, professor? Sim, temos como exemplo a luz ultravioleta, que em um instrumento antigo ela consegue evidenciar o que é verniz original e o que foi restaurado ou só desgastado. O que aqui é original e o que não é? Nesse exemplo, a parte clara foi perdido o verniz original. O que está escuro se manteve como foi feito. Outra técnica usada é o raio-x, que mostra todo o instrumento por dentro, né? Inclusive deixa bem claro quando tem alguma parte metálica, então, como pregos que eram usados antigamente. Aqui é um parafuso, né? Parafuso. E daí o luthier não precisa abrir o instrumento para descobrir nada disso. Exatamente. E nem só os instrumentos antigos demandam o talento restaurador de um luthier. Raoni, por exemplo, precisou construir para uma outra aula aqui do curso um instrumento que aqui eles apelidaram de cabaçolão, uma mistura de cabaça com violão. E apesar dele ter virado uma referência criativa por aqui, a criação já está precisando de alguns reparos. Por que, Raoni? Que pelo fato da gente ter usado materiais alternativos, que o foco da disciplina era a gente pegar habilidades específicas com as ferramentas, então, com o passar do tempo, ele sofreu algumas deformações. E aí você quis manter por quê? Manter por causa que uma relíquia assim, do meu primeiro instrumento fabricado aqui no curso, uma questão de carinho pelo instrumento mesmo. Obrigada, Raoni. E professor, para facilitar a vida deles e a de vocês também, vocês estão criando um manual de restauração aqui dentro do curso, né? Que facilidades de fato isso vai trazer para a vida de um luthier, de um restaurador? Olha, a restauração precisa seguir alguns métodos, né? Muitas coisas não podem ser alteradas, muitas coisas não podem ser trocadas de cor. Então é um manual passo a passo de tudo que é possível restaurar e tudo que não pode perder a originalidade. E a luteria, sendo uma atividade tradicional, até hoje com muito poucas universidades no mundo que estudem isso, ainda tem muitas perguntas sem resposta. Então, professor, como é que você acha que a ciência vem contribuir com essa arte aí secular? Com computador e máquinas modernas, a gente consegue construir com bastante precisão, a gente consegue pesquisar novos materiais, às vezes alguns materiais que não são madeira, são usados hoje em dia para outros instrumentos modernos. E tem muita pesquisa que não foi feita, existe muito mito na luteria, né? E a ciência pode esclarecer algumas coisas e mostrar como é real. É muito importante que o jovem luthier tenha a noção de que a sua formação vai ocorrer durante toda a sua vida, ou seja, ele será um eterno aprendiz, sempre buscando novas maneiras, novas técnicas e nunca perdendo a curiosidade sobre instrumentos que já foram feitos de todos os tipos e todas as estruturas e, sobretudo, a vontade de sempre melhorar o seu trabalho. Eu escolhi minha profissão em função de um filme que eu vi quando eu era pequeno. Eu vi a mesma cena 2 vezes, onde aparecia um construtor de violinos
E como eu já trabalhava com madeira desde pequenininho, desde os 4 anos eu já gostava de entalhar, esculpir, então acabou que eu me encantei com essa arte da madeira, né? Meu nome é Leandro Momba, eu tenho 47 anos e sou luthier de profissão. Eu me formei no curso de luteria da escola Maestri Liutai di Gubbio, na cidade de Gubbio, centro da Itália, que é a região da Úmbria, e me formei em 1991. Enquanto eu estudava, eu já pensava em criar para o Brasil algum curso de luteria. E chegando no Brasil em 93, eu já iniciei a ideia do projeto e num processo de expansão da Universidade Federal o curso de luteria foi implantado, né? Esse projeto foi aceito e hoje está aí, completando o seu 3º ano já, né? Hoje eu tenho um ateliê de luteria na cidade de Curitiba, aqui no Paraná, e eu atendo os músicos profissionais ou não, crianças, aprendizes, né, dos instrumentos de arco, de cordas, né, da família do violino, viola, cello, contrabaixo e o violão clássico também. Esse é meu ambiente dentro do ateliê. Aqui eu tenho alguns instrumentos para reparação, né, violinos e violas, alguns em fase de construção. Atualmente eu tenho me dedicado à confecção desse instrumento, que é o arpeggione, um instrumento idealizado por Schubert. Por não termos nenhuma fonte de informação sobre a confecção desse instrumento, ele teve que ser todo repensado aqui no ateliê, dentro das mesmas medidas. E nesse momento estou trabalhando na confecção do braço do instrumento. O processo de construção é sempre manual, com ferramentas tradicionais da luteria. Essa é uma das etapas. O que mais foi importante para mim ter frequentado a escola de luteria é justamente ter descoberto os grandes valores, né, que existem por trás de um instrumento. Um aspecto mais interessante é como são instrumentos feitos para atravessar os séculos, eles possuem técnicas de construção que são mantidas tradicionalmente entre mestre e aprendiz, que o autodidata ele não descobriria. Eu amo meu trabalho porque ele me permite vivenciar momentos com pessoas incríveis, tendo em mãos objetos fantásticos, e trabalha com beleza, trabalha com música, com cultura, com tudo aquilo que colore e que dá prazer para a nossa existência. O último toque do luthier é o verniz. Esse é o limite entre duas artes. Aqui termina a luteria e a partir daí vai começar a música. Cada luthier vai criar as próprias receitas de vernizes e por isso deve entender de química. Ele precisa saber como a mistura de resinas vai resultar em vernizes com propriedades diferentes. Essa aqui, por exemplo, é o benjoim, que vai dar brilho ao verniz. Aqui a gente tem também, olha, 2 tipos de goma laca, que ajudam na resistência, e o mastic na elasticidade. Ao verniz pronto, ainda é adicionado corante. E com isso o luthier imprime uma das suas marcas ao instrumento, a cor. Até a próxima! Tchau!